Tá, a propriedade aqui, só para a propriedade que o Antônio queria usar, era essa aqui, tá? Eu só coloquei uma direção, mas a ideia é que vale as duas direções, tá? Se você tem o lado direito, vale o lado esquerdo. Se você tem o lado esquerdo, vale o direito, tá? E aí você deriva, viu, Pedro? Das propriedades de espaço vetorial, aí você consegue provar isso. Beleza. Vamos à propriedade, o seguinte. Se alfa, U é igual a zero. Lembra que esse zero do lado direito, como eu estou operando um escalar vezes um vetor, esse resultado, né? De novo, pegue a propriedade alfa U igual a zero. Ok? Esse zero do lado direito é um elemento do espaço vetorial. Então, é o vetor nulo, tá? Se isso ocorre, a única possibilidade é que se somente se o alfa é igual a zero ou o U é igual a zero. Ok? Demonstração. A demonstração da volta, tá? Essa seta tá horrível. Deixa eu melhorar aqui. Beleza. Também continua, mas tudo bem. A volta são as propriedades que a gente acabou de escrever. Se o alfa for zero, a gente viu que 0 vezes U é zero. Se o U for zero, alfa vezes U, alfa vezes zero também é zero. Ou seja, então essa daqui já temos das propriedades anteriores. Ok? Tá. Ok. Joga tudo isso no lixo? Ok. Tá bem. Obrigado. Bom, então vamos lá. Isso aí não conta se U ou o inverso de alfa. Isso aí não conta se U for o inverso de alfa. Se o U for o inverso de alfa, não pode ter isso a priori, né? Porque o E é um elemento, o U é um elemento de E. E o alfa é os reais. Então você não pode falar nisso coisas de um inverso do outro a priori, entendeu? Tá entendendo? Porque esse produto não mora nem nos reais, não mora nos reais, entende? Tipo, não tem essa relação do inverso, o vetor a priori não pode ser o inverso do número. Tá? Se zero do resultado é nos reais, ou é o... Quiser, o do lado direito? O do lado direito é no espaço. Porque lembra, se eu estou multiplicando um escalar por um vetor, o resultado dele tem que estar onde? No espaço vetorial. Entende? Não pode ser um número. Ok? Então, se eu estou igualando, o do lado direito tem que ser um elemento do espaço. Ok? Ok? Vocês aí? Tá, e aí? Vamos provar a ida, porque a volta, como eu disse, segue das propriedades anteriores, tá? Então, na ida, o que é que a gente sabe? A gente está assumindo que alfa U é igual a zero. Então, sabemos que alfa U é igual a zero. Para quem não viu lógica, tá? O pessoal aqui que está chegando por agora, quando você tem uma sentença dessa, tá? Porque você tem do lado direito, você está dizendo, ó, alfa U é igual a zero, tá? Isso é uma afirmação, né? Você está dizendo uma igualdade ali. Então, você está dizendo que aquilo ocorre se e somente se o outro lado ocorre. Então, é uma via de mão dupla. Se você assumir como hipótese o lado esquerdo,
você conclui o lado direito. Se você assumir como hipótese o lado direito, você deve concluir o lado esquerdo, ok? Por isso que eu coloquei uma seta, voltando, que eu estou assumindo como hipótese essa afirmação aqui. Ou seja, isso aqui eu estou assumindo como verdade. Se eu assumo isso como verdade, observe que, se eu assumo isso como verdade, observe que a propriedade 1 implica que, se o U é 0, alfa U, independente do alfa, o resultado é 0. Logo, se o U for 0, o lado esquerdo aqui é 0. Tá? Se o alfa for 0, aí eu vou para a propriedade 2. Eu tenho 0 vezes U, independente do U, o resultado é 0. Então, isso daqui também é verdade. Ok? Então, por isso que eu coloquei aqui, já temos essa conclusão do que a gente viu acima. Agora falta outra. Ou seja, assuma que isso daqui é verdade. Como é que eu concluo que um dos dois tem que ser 0? Isso parece óbvio, não? Porque vocês pensam como um número. Essa é a brincadeira. Porque vocês estão acostumados a pensar como um número. Pegue um número, multiplique por outro e dá igual a 0. Você sabe que um dos dois tem que ser 0. Porque vocês pensam como um número. Mas agora pense assim. Na regra do jogo que eu estou jogando, eu conheço, a minha operação só tem 8 propriedades. São aquelas. Nenhuma daquelas fala disso. Tá? Como é que, a partir daquelas propriedades, eu concluo que se o produto de um escalar por um vetor dá o vetor nulo, como é que eu concluo que ou o alfa é 0 ou o U é 0? Utilizando a regra do jogo. Entende? Aí tem uma coisa de lógica que é o seguinte. Vamos lá. Imagine que eu estou com uma propriedade A, tem uma propriedade P. E você quer dizer o seguinte, ó, a partir da propriedade P, eu concluo A ou B. Aí você diz o seguinte, suponha que o B é verdade, né? Que o B, desculpa. A partir da propriedade B, você quer concluir ou A ou B. Suponha que B não é verdade. Então você deveria que concluir o quê? Que o A deve ser verdade. Ok? Lembrando, imagine o seguinte, se você dissesse assim, professor, eu vou inventar aqui, tá? Se você dissesse assim, professor, vendo sua aula, né? Do jeito que o senhor dá aula com esse tablet, das duas, uma. Ou o senhor é o melhor professor, ou o senhor é rico. Ou seja, do jeito que eu uso o tablet, você vai concluir a seguinte: ou eu sou o melhor professor, ou eu sou rico. Imagina essa afirmação. Você está assumindo pela maneira que eu uso o tablet. Aí eu te digo o seguinte: mas eu não sou rico. Então você deveria concluir que eu sou o quê? Obrigado. Entende? Entendeu a lógica? Ou seja, se eu quero, a partir de algo, concluir ou uma coisa ou outra, e eu assumo que a outra, uma das duas já não é verdade, então, para eu afirmar que a minha proposição continua verdadeira, eu tenho que concluir a outra coisa. Entende? Concordam com isso? Sim. Tá? Ou seja, ó, eu quero mostrar que a minha afirmação é verdadeira. A minha afirmação diz: a partir do ponto que eu estou, eu devo concluir ou A ou B. Aí eu digo assim, ó, o B eu não posso concluir. Ou seja, eu já sei que o B eu não vou concluir. Então, para continuar sendo verdade, o que é que eu deveria concluir? Que vale A. Entende? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, suponha o lado esquerdo. O lado esquerdo é verdade. Suponha que o U é diferente do zero. Então, a gente deve... O alfa é diferente do zero. A gente deveria concluir o quê? Que o U é zero. Então, é isso que a gente vai fazer. Entende? Se você prova isso, você acaba provando a proporção. Por quê? Porque você diz o seguinte, ó, ou um ou outro. Mas esse daqui não ocorre. Então, tem que ser o outro.
Aí você está provando que é ou um ou outro. Se o primeiro ocorresse, você não precisaria provar nada. Concorda? Mas se ele não ocorre, você, para continuar certo, você tem que provar que o outro ocorre. Concorda? Tá? Dúvidas? Isso é lógica. Tá? Se tiver, pode perguntar, pelo amor de Deus. Senão a gente não avança nesse tipo de coisa. Nesse caso, aí as voltas são iguais. Não. Porque, tipo, nesse caso daí, se a gente quer provar, se a gente quer chegar num ou um ou outro, a gente parte da suposição de que um é verdade e chega no outro. Certo. Porém, isso daí é a mesma coisa da gente chegar ali ou um ou outro, porque ou um ou o outro é a mesma coisa que eu estou supondo que um ocorre. Não. Porque aqui, ó, você está supondo que se isso é verdade, vale aquilo. Ou, se isso é verdade, vale aquilo. Então, você precisa mostrar que, no caso que o U é igual a zero, é verdade. E também, no caso que o alfa é igual a zero, você também tem a mesma implicação lá. A diferença desse Para a volta. Esse daí é volta. É isso, porque eu falei primeiro essa. Tá? Na ida, o que você tem é o seguinte, ó, a partir de uma coisa, eu tenho que concluir que ocorre ou uma ou outra. Tá? Ok? Você entende? Imagine o seguinte, suponha que você sabe que você está numa posição aqui. Suponha que você sabe que já ocorre A. Se já ocorre A, acabou. Concorda? Porque você quer mostrar que vale uma ou outra. Se você já sabe que uma ocorre, acabou. Concorda? Então, você faz agora o contrário. Suponha que não ocorre o A. Então, você deve mostrar que obrigatoriamente tem que ocorrer o B para a sua sentença ser verdadeira. Entende? Então, basta que você se concentre nesse caso. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, sabemos que isso daqui, tá? É igual a zero. E suponha... Deixa eu ver se alguém falou. Suponha, exatamente, Pedro. Suponha que o alfa é diferente de zero, tá? Aí agora eu quero concluir, então, que vai ocorrer a segunda coisa. O U obrigatoriamente deve ser zero. Porque como eu tenho que concluir que é um ou outro, e eu já sei que o outro não vale, eu tenho que concluir, então, que o que me resta, que o U é zero, tá? Mas aí fica fácil. Olha, assim, temos o seguinte. Olha só. U é igual a 1 vezes U. Concorda? Sim. Propriedade M3. Tá. Como 1 é um número, você sabe disso. E o alfa é não nulo, você sabe disso. Concorda? Tá. Mas isso, pela propriedade M1, é igual a isso. Opa, escrevi alfa troncho. Concorda? Bom, mas por hipótese, o que é que você tem? Alfa U é igual a quanto? Zero. Então você tem, por hipótese, que esse cara é zero. Então você agora tem a seguinte coisa. 1 sobre alfa vezes zero. Bom, se um número multiplica o vetor nulo pela propriedade primeira lá, isso aqui é zero. Logo você concluiu que o U é zero. Ok? Tá? Mas observe, tá? Eu só usei as propriedades que eu já sei que são verdadeiras. Por isso, como é teu nome? O último? Sim? Emanuel. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente pegou um conjunto, olha só o que é que a gente está fazendo. Pegamos um conjunto que, nesse conjunto, tem duas operações satisfazendo 8 propriedades. Tá? A gente assumiu isso.
um espaço vetorial, pegou ele. Está trabalhando com ele a partir dessas 8. Olha o que a gente já concluiu a partir das 8. Existe um único elemento neutro. Existe um único simétrico. Se eu multiplicar um escalar pelo um elemento do espaço e der 0, um dos dois tem que ser 0. Okay? Se você multiplicar o 0 pelo vetor nulo ou por qualquer vetor, dá o vetor nulo. E se multiplicar qualquer número pelo vetor nulo, dá o vetor nulo. Tudo isso a partir das 8 propriedades. Sem saber quem é o conjunto propriamente dito. A gente só basta ter um espaço vetorial. Ou seja, um conjunto com duas operações satisfazendo 8 propriedades. Aí agora, se eu te der um exemplo, e você sabe que esse exemplo é um espaço vetorial, ele obrigatoriamente vai satisfazer isso tudo. Entende? Observe que a gente está pegando uma coisa geral, estudando abstratamente. E quando a gente encaixa um exemplo no caso particular, ele vai ter todas essas propriedades. Ou seja, você ganha um monte de propriedade para um monte de objetos, fazendo para um só. É mais ou menos isso. Ou seja, você estuda um objeto abstrato e quando você tem exemplos que encaixam nesses objetos, você conclui o pacote todo. Conclui, pega e copia. Vale tudo em cada um deles. Entende? Ou seja, conjunto de matrizes vale essas propriedades. O R vale essas propriedades, porque tudo é um espaço vetorial. Aquele espaço vetorial maluco com as propriedades feias que a gente fez, vale essa propriedade. Só que lá tu lembra, o 0, o vetor nulo é um 1. Não confunda. Entende? Porque o 0 que aparece aí, tem um 0 real, que é do lado esquerdo quando é número, e o 0, elemento neutro. Então, você tem que saber quem é o elemento neutro para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não confundir com o 0 de outro, com o 0 de outro conjunto. Tá? Ok? Beleza. Vamos à propriedade que o Antônio estava aí querendo, que é o seguinte. Mudei até de cor de lápis. Vou voltar para branco. Bom, qual é a propriedade? Se você pegar... O Antônio me perguntou o seguinte. Se eu pegar o menos 1 vezes U, porque o menos 1 é um número, isso me dá o elemento simétrico? Foi isso que o Pedro me perguntou. O Pedro não, Antônio. Não foi, Antônio? Tá? Eu vou dizer mais. Basta que você faça isso. Né? Na verdade, o que vale é isso. Ó. Se você pegar menos alfa como número vezes U, isso é igual a alfa vezes menos U, que tudo isso é igual a menos alfa U. Ok? Ó, só para enfatizar. Desse lado aqui, você tem o simétrico de alfa U. Desse lado aqui, você tem alfa vezes o simétrico de U. Desse lado aqui, você tem menos alfa vezes U. E o que ele está dizendo é que tudo é a mesma coisa. Ok? Aí você pode perguntar, beleza. Parece que é razoável. Como provo isso? A pergunta é sempre essa, né? Como provo? Bom, uma maneira... você quer concluir que esses caras é o simétrico do alfa U, concorda? Então, você sabe o seguinte, pela propriedade, você sabe que o último aqui é o simétrico, você sabe o seguinte, alfa U mais menos alfa U, isso dá quanto? Exatamente. O elemento neutro do espaço vetorial. Por quê? Toda vez que você pega um vetor e soma com o simétrico dele, dá o elemento neutro. Tá? E você sabe que o elemento neutro, o elemento simétrico, pela uma das propriedades que a gente fez no início, ele é único. Então, se você conseguir mostrar que alfa U mais menos alfa U, isso daqui também é zero,
Então, você vai concluir pela unicidade do elemento simétrico que esses dois são iguais. Concorda? Porque só tem um com essa propriedade. E você já conhece qual é o simétrico. Se eu mostro que tem outro, deve ser igual ao simétrico. Então, basta você fazer essa segunda conta. Se você consegue verificar isso, acaba. Concorda? E como é que eu verifico isso? Basta fazer isso, ó. Olha a brincadeira. 0 vezes U, isso dá quanto? 0. É o vetor nulo. Mas o 0, lembra? Ele está do lado esquerdo ali multiplicando U, ele é número. Se é número, eu posso fazer essa conta aqui. Ver se vocês não concordam. O 0 como número não é igual a qualquer número mais menos esse mesmo número? É um truque, entende? Isso eu posso fazer. E agora eu vou usar aqui propriedade distributiva, que é a propriedade M... Já perdi as contas. M2. Isso daqui vai dar alfa U mais menos alfa U. Aí logo eu obtive isso aqui. Ou seja, a soma de dois vetores dando 0. Então, esse cara tem que ser o simétrico daquele. Ou seja, tem que ter a igualdade dessa com essa. Ok? A outra eu vou deixar como exercício. Uma linha de raciocínio é a mesma. Só que agora você vai fazer o contrário, né? Você vai fazer o 0 é igual a alfa vezes 0. Só que o 0 você pode escrever como sendo alfa vezes U mais o simétrico de U. Aí usa a propriedade de distribuição. Ok? Então, essa outra parte, ou seja, falta mostrar essa igualdade aqui. Isso daqui é exercício. Tá? Beleza. Por fim, já que a gente tem essas propriedades todas, eu vou definir, né, através dessas, a operação de diferença. Assim como a gente faz com os números, né, que vocês conhecem. Então, definição, a partir de agora, né? De agora, a gente vai fazer assim, ó. U menos V, isso daqui é a mesma coisa que fazer U mais o simétrico de V. Ok? Com isso, a gente vai ter outras propriedades. Por exemplo, se você faz isso, ó, P menos beta, aqui é a subtração nos números, vezes U, isso é a mesma coisa que alfa U, menos o simétrico de beta U. Tá? Por quê? Você consegue fazer isso por causa dessas propriedades que a gente acabou de fazer aqui, ó. Tá? Porque só é você observar que isso, como número, também é escrito assim. E aí você distribui, só que esse número menos beta U é a mesma coisa que menos beta U. É o simétrico de beta U. Ok? Maravilha. Então, essa daqui vocês matam. Outra é assim, se você faz alfa U menos V, isso é a mesma coisa que alfa U menos alfa V. Segue a mesma linha de raciocínio, né? Por quê? Porque isso daqui, pela nossa definição, é isso. E quando eu distribuo, a gente tem alfa vezes o simétrico de V, isso é a mesma coisa que o simétrico de alfa V, que é o que aparece em cima. Né? Ou seja, eu estou usando aqui, ó. Se você faz alfa vezes o simétrico de um vetor, isso é a mesma coisa que o simétrico do produto. Tá? Beleza. Tá. Com isso,
né? E mais o último teorema, que é o seguinte. Pensa agora. A gente tem uma porrada de propriedades e tem poucos exemplos. Quais são os exemplos? Matrizes, números reais e aquele conjunto doido que eu falei, concorda? Com aquelas operações malucas. Tá? Beleza. A priori não temos nenhum ainda, outra. Como fabricar exemplo? Quando a gente tem dois exemplos, como é que eu construo um outro exemplo? Entende? Te dou dois matrizes e os números reais. Como é que eu misturo os dois de alguma forma e construo um novo exemplo de espaço vetorial? É o que a gente vai ver agora. Tá? Teorema ou proposição. Deixa eu botar proposição. Uma coisinha mais humilde. Ok? Sejam U e V espaços vetoriais sobre os reais. Ou seja, os escalares dos dois são os mesmos. Cada um tem uma soma e um produto, né? Porque são espaços vetoriais. Lembra, o espaço vetorial é um combo. Um espaço vetorial ele tem uma soma e uma multiplicação por escalar. Se eu tenho dois, eu tenho agora duas somas, certo? Um de um e outro de outro. E aquelas propriedades de um e a propriedade do outro. Tá? Beleza. Se eu tenho isso, então o produto cartesiano o cartesiano V, que vocês lembram, qual é a definição de cartesiano? Conjunto dos pares alienados x e y, onde x pertence a 1 e y pertence a 2. Muito bem. Na ponta da língua. Ok? Esse conjunto, com as operações que eu vou definir agora, porque observe que, a priori, eu não posso usar a operação de U, porque os elementos são diferentes, né? O U é um vetor. Agora, nesse conjunto, são pares. Então, são objetos diferentes. Ok? Então, eu tenho que definir uma nova soma e um novo produto para esse tipo de elemento. Ok? Aí eu vou definir usando a que eu sei de U e a que eu sei de V. Faz sentido? Maravilha. Com as operações aí o que é que eu vou fazer? Ó? Pega um elemento de U cartesiano V, mais outro elemento de U cartesiano V. Opa. E define assim. Olha, essa soma aqui, ó, é a soma nova. Tá? Por quê? Em pares. Tá? Como é que eu vou definir? Vou definir do jeito que vocês imaginam. Me diz aí. Lembra que o resultado disso tem que estar no meu conjunto. Qual é o meu conjunto? É o conjunto de pares. De um elemento na primeira coordenada tem que ter um elemento de U e no outro um elemento de V. Certo? Qual é a intuição de vocês? Quem seria a primeira coordenada? O 1 mais o 2 com o mais da primeira do primeiro conjunto. Massa. Todo mundo concorda? E o outro? D1 mais D2 com o mais do segundo conjunto. Agora observe, embora todos tenham sinal de mais, esse daqui é o mais onde? Em U. Né? Eu botei aqui um igual para não confundir, pelo amor de Deus. Aqui. Esse mais aqui está em U.
Ou seja, o jeito de eu somar na primeira coordenada é o jeito que eu somo em U. Ok? E esse aqui, o jeito de somar é o jeito que eu somo em V. Tá? Então, se você tem isso, agora falta o produto. I alfa vezes o V, todo mundo já imagina que é alfa U, alfa V. Novamente, essa multiplicação aqui, embora não esteja tão claro, é onde? É a operação de quem? Do escalar pelo elemento de U. Ou seja, é o jeito que eu multiplico em U. E essa é o jeito que eu multiplico em V. Ok? Com tudo isso, essas duas operações, a afirmação é que é um espaço vetorial sobre R. Tá? Então... Sobre R? Oi? Sobre R? R, porque o R é o escalar. Entende? Sobre R. Ok. Certo? Vou provar algumas propriedades para estimular vocês, mas a maioria vai se ficar para exercício, tá? Então vamos trabalhar um pouco nessa demonstração. Alguma pergunta aí, vocês aí de casa? Por enquanto não. Vamos lá. Primeira propriedade, vocês vão ver que tudo vai surgir porque você sabe que o jeito de somar nas coordenadas é no espaço vetorial U e V. Ó, pega a primeira. Então você precisa de 3 elementos do seu conjunto novo. Então vamos pegar eles. O 2, V2, mais o 3, V3. Soma os 2 primeiros. Ok? Quanto é que dá isso? Isso é igual, como eu somei os 2 primeiros, lembra do jeito que eu somo. É o 1 mais o 2, V1 mais V2, depois vou somar com esse terceiro. Com esse cara aqui. Eita, aqui é o V. Ok? Só que quando eu somo, é somar as suas respectivas coordenadas. Então vai ficar o que eu tinha antes, 1 mais o 2. Vou colocar em parênteses porque eu somei eles primeiro. Mais o 3. Certo? Deixa eu diminuir aqui para dar espaço para mim. Depois vai ser V1 mais V2 mais V3. Beleza. E aí, como é que eu prossigo agora? Por que é associativo? Observe que em cada coordenada, né? Observe que aqui, ó, e aqui, cada um está no espaço vetorial. A primeira no espaço vetorial U, a segunda no espaço vetorial V. Bom, mas se U é um espaço vetorial e eu estou somando 3 elementos de U, ele é associativo, concorda? Porque para ser um espaço vetorial, é a associatividade que funciona. Concorda? Então, a associatividade aqui funciona. Porque o jeito de eu trabalhar é o mesmo jeito de trabalhar em U. Aqui, o mesmo jeito de trabalhar é em V, que são espaços vetoriais. Então, os dois são associativos. Então, eu posso trocar a ordem e ficar assim, ó. Isso é a mesma coisa que U, 1, mais, trocar a ordem por o 2 mais o 3. Porque em U funciona isso. Entendeu? Eu joguei, ou seja, quando eu fiz as operações, o que apareceu é que as propriedades vão derivar das propriedades que eu já sabia antes que funcionavam, que eram em U e V. Agora brinca de novo. Aqui vai funcionar também para esse cara.
E aí eu faço o processo inverso de separação. Isso daqui é a mesma coisa que o 1 mais V1, mais, aí ficou quem? 1 mais o 2, V1 mais, eita, eu tirei, foi o 1. Ficou quem? O 2 e o 3. Ficou o 2 e o 3, e aqui o 2 e o V3. Só que daí eu separo de novo. O V1, ou 1, V1 mais 1, o 2, V2 mais o 3, V3. Ou seja, vale para essa soma nova que a gente definiu, vale a associatividade. Por que vale a comutatividade? Só é você olhar para cá. Ó. Em cada um daqui vale a comutatividade. O 1 mais o 2 é a mesma coisa que o 2 mais o 1. Porque eu estou somando no espaço vetorial, na primeira coordenada, e na segunda coordenada também é um espaço vetorial. Então, posso trocar a ordem e depois eu separo de novo. Então, vale. Agora eu pergunto, quem é o elemento neutro desse novo conjunto? Será que tem? Tem não? Exatamente. Então, note. Então, aqui é a propriedade A1. A2, exercício, que foi o que eu acabou de conversarmos, tá? Quem é A3? O elemento neutro. Observe que o zero desse conjunto tem que ser um par, porque tem que estar no conjunto. Tem que ser um par onde a primeira coordenada está em U e a segunda coordenada está em V. Então, eu vou pegar esse cara aqui como sendo U não é um espaço vetorial. Se ele é um espaço vetorial, ele também tem um zero. Então, eu vou pegar o zero dele. Vou botar aqui até um Uzinho para diferenciar. E o outro, o zero de V. Tá? Esse é o elemento neutro. De U cartesiano V. Basta eu afirmar na minha autoridade de professor? Não. Não vale. O que é que eu tenho que fazer? Justificar por quê? Pois aqui é que nem São Tomé, tá? Você tem que só acredito vendo, né? Não basta dizer o santo e o milagre, tem que contar a reza toda, né, não? Vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Pego um vetor, o V, e somo com esse meu tal candidato a elemento neutro. Pelo jeito que a gente definiu, como é a definição da soma? É coordenada a coordenada. Então, vai ficar U mais o zero de U, V mais o zero de V. Concorda? Concordo. U mais o zero de U dá quanto? U. V mais o zero de V? V. Né? Por quê? Porque isso é um espaço vetorial. E lá você sabe que quando você soma um elemento de lá com o zero de lá, dá o próprio elemento. Ok? Então, a gente viu que esse novo conjunto tem um elemento neutro e é formado pelo elemento neutro na primeira, do primeiro espaço vetorial e na segunda do segundo espaço vetorial. Não, só um, porque os elementos são formados por pares. Entende? Um elemento é formado por um par de um elemento, de um conjunto e do outro conjunto. Ok? Mas é um elemento. Certo? Lembra que não pode ter dois zeros, né? A gente falou disso, não pode ter dois elementos neutros, só tem um, é único, no conjunto. Tá? Isso aqui é um elemento do conjunto. Certo? Beleza. O simétrico. Quem você chutaria o simétrico de UV? Exatamente. É o par formado pelo simétrico de U com o simétrico de V. Ok?
Poderia ser menos... O menos sair fora? É. Vai poder por quê? Porque você vai mostrar por... Ó, como é que você representa? Se eu te dou um elemento, quem é o simétrico dele? O simétrico dele, na nossa representação, é menos ele. Concorda? O simétrico do UV é menos UV na nossa representação. Por quê? Porque a gente disse o seguinte, ó, não importa o espaço vetorial. Se eu te der um elemento de lá, menos o elemento de lá é o que eu simbolizo para o simétrico desse elemento. Concorda? Então, eu estou te dando o elemento UV. Não importa. Esse é um elemento. Então, menos ele é o simétrico dele na nossa lógica. Concorda? Só que a gente está dizendo que esse cara daqui, pelas contas, é o simétrico. Então, esse tem que ser esse, né? Entende? É isso que... Porque esse cara daqui é o símbolo que a gente usa para denotar o simétrico. É o símbolo. Só que pelas contas, né? Você pode chegar num cara desse tipo. Ok? Porque uma coisa é a notação. Tá? Então, beleza. Então, a gente já conhece quem é o simétrico. Não vou fazer essa conta tampouco. Tá. Que conta mais eu posso fazer? Distributiva vai funcionar porque funciona em cada um. Vamos ver a M1. Só para acabar. E eu vou deixar um exemplo de exercício. Ó, você tem essa. Isso daqui, pela multiplicação, é multiplicar as coordenadas. Então, vai ficar alfa, beta, U, alfa, beta, V. Ok? Só que como cada coordenada eu estou no espaço vetorial, vai funcionar a M1 para cada um. Então, vai ficar, isso é igual a alfa, beta U, alfa, beta V. Concorda? Mas isso é a mesma coisa que você tirar o alfa e multiplicar beta U, beta V, pela definição de produto do seu novo conjunto. Que é a mesma coisa que alfa que multiplica beta UV. Então, vale a propriedade M1 para esse conjunto com esse produto que a gente acabou de dar. E vai valer todas as outras. Confiem em mim e provem. Exercício completado. Ok? Um outro exercício que eu quero dar, e esse aqui para acabar a aula, é o seguinte. Vou até escrever numa folha maior, tá? Então, exercício. Esse vale ponto, tá? Lembra o conjunto maluco que eu dei? O R doido? Você vai pegar o seguinte conjunto. Pega o conjunto, vou chamar isso aqui de... Me dá uma letra aí. Em homenagem ao Felipe. É? Tá com moral, hein, Felipe? Pertencente ao R3. Tal que X e Y. Vou fazer R4. E não gosto de ser humilde, não. R4. Tal que o X e o Y são maiores que zero. E o Z e o T pertencem aos reais. Então já está, né? Não preciso. Só basta eu, então, só condicionar as primeiras. Todo mundo concorda com isso? Só basta eu dizer assim. Porque como a quádrupla pertence a R4, quer dizer que cada coordenada é um número real. Tá? Só que as duas primeiras estão condicionadas a serem positivas. Ok? Beleza. Pegue nesse conjunto e defina a seguinte soma. X1, Y1, Z1, T1, mais X2, Y2,
Z2, T2, e ele é assim. X1 vezes X2, Y1 vezes Y2, Z1 mais Z2, T1 mais T2. Ok? Alfa vezes X, Y, Z, T. Isso é igual a X, Y alfa, alfa Z, alfa T. Isso daqui é um espaço vetorial. Ok? O que foi? Não. É ou não? É. É. Pronto. Massa. Por quê? Usa isso que o senhor acabou de explicar. Uhum. Aí qual vai ser o nosso U e o nosso V? O nosso U vai ser o conjunto que você mostrou no início da aula e o V que você também falou, tá? Exatamente. Tá? Porque o que é que a gente mostrou? Olha só, a gente mostrou o seguinte. Observe que agora eu posso dizer que o R2, que é o produto cartesiano de R por R, com a seguinte soma: XY mais AB, isso é igual... Lembra como a gente fez? Pega dois espaços vetoriais. A gente sabe que R é e o outro R também é. Ou seja, tem dois R's aí. Aí como é que a gente fez para definir a soma no produto cartesiano para ser um espaço vetorial? Pega o primeiro, soma com o primeiro. Concorda? Pega o segundo, soma com o segundo. E essa soma é como se é em R. Porque era em U e V, lembra? Agora, só que eu tenho RR, vai ser em R cada uma. Ou seja, é a soma usual de R. E se eu pego alfa vezes XY, isso daqui é alfa X, produto em R, e aqui o produto, isso daqui também é um espaço vetorial. Pelo que a gente acabou de mostrar. Concorda? A gente acabou de mostrar que se eu tenho dois espaços vetoriais, o produto cartesiano com aquela operação também é um espaço vetorial. Então o R2 é um espaço vetorial. O R3 é um espaço vetorial. Por quê? Porque ele é o... Você pode fazer a mesma conta, né, com qualquer quantidade de espaços vetoriais. Basta que você respeite a soma em cada coordenada. Ok? Ok, pessoal? Tem uma pergunta aqui, Caio, Ju. A relação de espaço vetorial é semelhante com a soma de J nos vetores unitários? Aí você tem, quando você leva em consideração o IJK, você está pensando no R3. Aqui é bem mais geral, tá? Observe que eu estou pegando U e V são espaços vetoriais. Pode ser matrizes com R, pode ser matrizes com o R2. Ou seja, dado quaisquer espaços vetoriais, você pode agora aglutiná-lo, definir o produto cartesiano. Por exemplo, você pega agora, olha que exemplo maluco, só para terminar, tá? Juro a vocês que acaba agora. Ó, pegue o primeiro como sendo uma matriz N por N. Pegue isso aqui. Faça o cartesiano com o R2. Como são os elementos disso? Alguém me diz? Não, é uma matriz A e um par ordenado, X, Y. Professor, essa é uma dúvida. Porque, por exemplo, o R3 é com S, cartesiano com F. Só que aí... Você às vezes omite o par. Então, Exatamente. porque tem uma certa equivalência e não altera se você considera ou não, entendeu? O que ele está dizendo é o seguinte, ó, se você faz R2 com R, você deveria ver assim, é o conjunto dos pares
onde o primeiro elemento é um par e o segundo é um Z. Só que você pode fazer a seguinte equivalência, né? Com todo mundo real, né? Com x, y, z pertencente aos reais, tá? Então você pode dizer que isso daqui é a mesma coisa que isso. Tal que x, y, z é real, entendeu? Isso é pela noção de isomorfismo, entendeu, Felipe? Isso. Porque você tem um isomorfismo desse aqui, nesse aqui, que é trivial de definir. Entende? Então, se é um isomorfismo, os dois têm a mesma propriedade de espaço vetorial. E aí, então são equivalentes, de certa forma. A gente vai ver como é que chega nisso. Mas aqui, ó, nesse de cima, o que você tem que respeitar é a definição. Ou seja, o primeiro elemento está no conjunto das matrizes e o segundo elemento está no conjunto do R2. E como é que eu opero? Bom, quando você soma matrizes soma com matrizes, o par soma com par. Quando multiplica por escalar, vai ter uma multiplicação nas matrizes e uma multiplicação no par. Que aí você trabalha como se fosse no R2 em cada coordenada, né? Um como se fosse matriz e no outro no R2. É isso que a gente viu antes. E o elemento neutro? Vai ser o elemento neutro do 1 e o elemento neutro do par. Então vai ficar a matriz nula na primeira coordenada e o par 0, 0 na segunda. Tá? E aí a gente acaba por aqui, tá? Tchau, pessoal. Até semana que vem. É que se disponibiliza a levar por isso. Alô, tchau. Pessoal, quem puder, tem um lixo lá embaixo, pega o saco aí e joga lá. Licença, professor, lá no vídeo para tirar uma foto. Tira um retrato aí, galera. Senta aí. Vocês podem tirar. Vamos tirar uma foto. É melhor todo mundo ali, ó. Vamos pra cá, todo mundo aqui, levanta.